Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua mensagem e o Senhor se faz presente neste lugar. Pedimos, Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nos transformar para entender a sua verdade. Também oramos, Senhor, pela vida das crianças que estarão indo para a salinha, que o Senhor possa ministrar ao coração delas, Pai. A palavra diz que nós devemos ensinar elas quando pequenas, para que no futuro elas permaneçam naquilo que o Senhor quer, para que elas permaneçam no seu caminho, na sua vontade. E por isso colocamos as nossas mãos estendidas, Senhor, para abençoar a vida delas, declarar a sua paz, o seu amor, a sua prosperidade, a sua bênção sobre a vida delas. Espírito Santo, fala conosco aqui dentro e com elas lá na salinha. Senhor, abençoa as nossas vidas. É isso que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Pensando um pouco da minha vida, pensando um pouco sobre a palavra de Deus, as minhas ministrações eu acredito que têm sido um pouco mais da minha experiência sendo contada, mais da minha vida sendo dita, de alguns questionamentos que eu levanto sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e compartilho com vocês. Eu nunca gosto muito de pensar que eu trago um sermão, uma mensagem muito preparada e montada, porque quase todas as vezes, poucas vezes, eu sigo muito o que está no papel, aquilo que a gente planeja. Mas a palavra de Deus, e eu tenho entendido no meu relacionamento com Deus, que Ele ensina muito a mim, conforme eu tenho caminhado com Deus. Não tem como nós aprendermos se nós não estamos caminhando. Não há ensinamento se nós estamos estagnados ou parados. E quando eu penso sobre isso, e quando eu estava pensando sobre essa ministração, me veio um texto da palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 3, no verso 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. De novo, diz: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para com os homens, não para os homens. E pensando sobre esse fato, sobre isso e aquilo que eu muitas vezes imagino na minha vida, eu sempre orei para Deus me usar de forma extraordinária, para Deus trazer curas, maravilhas, transformações e fazer aquele monte de coisa diferente, porque chama atenção, é extraordinário, é poderoso, é algo que a gente gosta de ver. Eu não sei você, mas eu gosto de ver milagre porque não se vê todos os dias. Não é algo comum de se acontecer. Mas então eu comecei a pensar algumas coisas, talvez será que aquilo que é extraordinário para mim não é diferente daquilo que é simples? Qual é o meu conceito daquilo que é simples e daquilo que é extraordinário? É lindo sim ver um paralítico andar, é maravilhoso. É maravilhoso ver uma pessoa com uma doença, com um problema, com uma situação difícil, sendo transformada para algo assim, normal. Talvez na minha mente eu comecei a questionar, será que aquilo que é normal não é mais poderoso do que aquilo que é extraordinário? Será que é mais difícil você ser fiel no pouco ou ser fiel no muito? Eu não sei você, mas se eu receber R$1 milhão, a primeira coisa que a gente pensa em casa é, não, eu tenho que separar a parte do Senhor. Mas quando eu recebo aquele salário, aquela oferta, aquele biquinho, aquele negocinho que você faz, aquele dinheiro que você esqueceu que tinha na carteira, ou que você tinha que receber, a gente nem pensa em Deus. Do simples ao extraordinário é maravilhoso. Mas o que constrói a estrada daquilo que é extraordinário é aquilo que é simples. É aquilo que aconteceu antes do milagre.
é aquilo que aconteceu antes de tudo aquilo acontecer. A palavra mesmo diz, como seremos fiéis no muito se não estamos sendo fiéis no pouco? Como poderemos ser justos naquilo que está ao nosso redor, se nas pequenas coisas somos injustos? E montando essa mensagem, montando esse pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, Deus colocou no meu coração que é muito importante aquilo que vem antes do extraordinário. Aquilo que procede o milagre, aquilo que vem antes de algo diferente acontecer, a estrada que é construída antes do milagre, daquilo que vai acontecer na nossa história, ela é extremamente importante. E eu gostaria de ler um texto para falar com vocês, para dizer que eu não estou fugindo do pensamento, para que eu estou falando a mensagem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia nos conta a história de Noé. A palavra de Deus assim no capítulo 6. Não, no capítulo 6, verso 11, a palavra diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu destruirei a terra. Quando nós olhamos a história de Noé, Noé foi um homem que teve fé, sim. É um homem extraordinário, um homem que Deus usou para salvar a humanidade, salvar os animais, na qual ele teve fé e creu que por 120 anos, de 100 a 120 anos, construindo uma arca, porque Deus havia dito para ele que iria chover e iria inundar a terra. Numa época onde não havia chuva, não havia inundação como nós conhecemos, não haveria alguma forma, eles tinham pequenos barcos e coisas assim pequenas para pescar, para fazer uma coisa ou outra, mas eles nunca tinham ouvido falar de uma enchente que duraria 145 dias, que cobriria a face da terra, que subiria até as montanhas de água. 150 dias. Noé é um homem que viveu o extraordinário, viveu o poder, a graça, a transformação de Deus. Mas a Bíblia diz lá no começo do capítulo 6, lá no verso 8, ele diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. A Bíblia, e nós olhamos para a vida do Noé, e nós olhamos para a vida desse homem, e olhamos a vida dele a partir do momento em que Deus falou para ele: construa uma arca. Mas nós também precisamos olhar para a vida de Noé antes, quando ele vivia em uma terra de violência, vivia em uma terra de corrupção, vivia numa nação, num povo, onde eles não sabiam o que estavam fazendo, eles eram corruptos, eles buscavam matar os outros para ter as posses dos outros, tempos difíceis, mas em tempos difíceis Noé escolheu ser um homem íntegro, reto entre o povo da sua época. Nós vivemos hoje tempos difíceis. Nós vivemos hoje tempos onde as pessoas buscam mais o dinheiro do que todas as outras coisas. Vivemos tempos difíceis, sim, talvez até pior do que Noé, ou às vezes menos pior do que Noé. Mas Noé decidiu fazer aquilo que Deus queria, antes mesmo de acontecer o extraordinário na vida dele. Antes mesmo de Deus falar com ele, Noé já tinha escolhido ser um homem íntegro. Noé já tinha escolhido ser um homem reto. Não porque Deus havia vindo do céu, olhado para ele e falado: Noé, seja um homem reto e íntegro, porque eu tenho um grande plano na sua vida.
você vai salvar essa nação. Antes mesmo disso acontecer, Noé ouviu a voz do pai dele, que ensinou sobre Deus, e escolheu ser um homem íntegro e reto, mesmo dentro de uma geração perversa. Antes do extraordinário acontecer, é necessário que uma decisão na simplicidade aconteça. Tudo que você fizer, faça como ao Senhor, não para os homens. Outra pessoa que Deus me trouxe à mente, eu gosto muito, já preguei diversas vezes aqui, é sobre Davi. Nós conhecemos, e a Bíblia diz, e muitas pessoas anunciam, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi se tornou homem segundo o coração de Deus? Será que foi quando ele pegou aquela pedra, tacou na cabeça do gigante Golias e falou, eu vou vencer essa batalha porque o Senhor dos exércitos é comigo? Será que foi quando Davi ali, já como genro ali de Saul, decidiu não atacar ou não tirar a vida de Saul, mesmo ele sendo e tendo sido ungido rei, ele escolheu não atacar a vida daquele homem porque ele havia sido ungido por Deus? Será que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, quando ele havia feito tantas conquistas, haviam dominado e libertado o povo de Israel, dos filisteus e dos amorreus e de todo mundo que estava àquele redor? Quando foi então que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Será que foi quando ele ali adulterou e se prostituiu com a mulher do seu soldado? E depois ali, naquele momento onde ele perde o filho, ele se coloca de prantos ao Senhor e se arrepende do seu coração? Será que naquele momento onde ele está se prostrado e se ele se arrepende, é naquele momento que ele se torna ali o homem segundo o coração de Deus? Será que quando ele era rei, e o seu filho se volta contra ele, querendo conquistar aquilo que pertencia a ele, ao reinado de Israel, e ele decide não tirar a vida do seu filho e fala, mas se for a vontade de Deus, que ele suba ao trono, mas que eu não toque a vida dele, se ele for um escolhido? Qual foi o momento em que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? E a Bíblia nos mostra que é muito antes de todos esses fatos, é muito antes dele ser ungido por Deus. A Bíblia nos mostra lá em 1 Samuel, capítulo 13, no verso 14, ele diz, porém agora não subsistirá o teu reino. Samuel diz a Saul que no reino dele irá se acabar. Por quê? Porque Deus já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Davi havia se tornado um homem segundo o coração de Deus, quando ele estava lá com as ovelhas malhadas do pai dele. Lá quando ele estava no meio do mato, escondido, com as ovelhas malhadas, porque segundo a história, as ovelhas branquinhas e bonitinhas ficam na frente da casa, para as visitas virem olhar as ovelhas bonitinhas. Mas as ovelhas malhadas, as pretas, as diferentes, são colocadas lá no fundo da fazenda para ninguém ver. E é lá que Davi foi escolhido como homem segundo o coração de Deus. Quando ele decidiu fazer o melhor, independente daquilo que estivesse acontecendo, quando ele decidiu proteger as ovelhas do seu pai, independente de quem fosse atacar, independente do que fosse acontecer, independente do momento que estaria acontecendo, foi lá antes mesmo dele ser ungido, que Deus anunciou que ele era um homem segundo o coração de Deus.
Antes do extraordinário acontecer na vida de Noé, antes do extraordinário acontecer na vida de Davi, foi na simplicidade, foi antes de tudo acontecer que ele foi escolhido por Deus para fazer algo. Por quê? Porque ele decidiu fazer o melhor dele o tempo todo e servir ao Senhor. Se formos seguir a parte da história, Davi tinha tudo para ser um menino extremamente rebelde. A Bíblia nos ensina que ele era um filho que não era da mãe da primeira esposa. A Bíblia nos diz que ele era um filho rejeitado porque ele era ruivo. Todos os outros filhos ali, moreninho, ruivo. Né? Aquele barulho de boi. Você imagina aquele filho clarinho, moreno que só Deus. Você já... Aconteceu alguma coisa ali na genética, hein? E esse diferente lembrava a esposa do momento que não era muito agradável. E a família mandou ele para onde? Para longe. Vai lá cuidar das ovelhas lá no fim do mundo, lá para mim não poder te ver e passar raiva. Não lembrar do que me faz querer te matar. Davi tinha tudo para ser um menino, um homem extremamente angustiado, com raiva da vida, porque ele não escolheu aquilo. Mas ele decidiu fazer o melhor dele, independente de onde ele estivesse. A Bíblia nos mostra que ele lutou contra leão, lutou contra urso, lutou contra os bichos e os lobos, porque ele estava ali para guardar aquilo que pertencia ao seu pai, não porque ele tinha algo devendo para o seu pai, mas porque ele decidiu fazer o melhor dele. E quando ele se porta contra Golias, ele fala, eu vou dar o meu melhor. Quando ele quer reinar, eu falo assim, eu vou fazer aquilo que é melhor. Não porque a unção desceu sobre ele e ele foi transformado em um homem puro, imaculado. Mas porque lá no começo, ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu fazer diferente e fazer o simples o tempo todo. Lá quando Davi estava cuidando das ovelhas, foi quando Deus olhou para ele e disse, eis aqui um homem segundo o meu coração. E a terceira pessoa que eu gostaria de falar para você, e você bem conhece também, é Jesus. Todos nós sabemos quem é Jesus, quem Jesus representa na sua vida, quem Jesus foi na sua história. Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, aquele que transformou a nossa história, nos curou, nos libertou, nos transformou ali daquele monte de pecados onde não havia salvação e nos colocou como filhos de Deus. Jesus é lindo, maravilhoso, perfeito, e a gente olha para Jesus e quando nós mais imaginamos Jesus, é naquela cruz morrendo por mim, por você, pelos nossos pecados. Mas quando então Jesus se tornou Filho de Deus? E lá em Lucas capítulo 3, verso do 21 ao 22, Lucas capítulo 3, do verso 21 ao 22, a palavra de Deus diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio uma voz do céu e disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Outra versão diz: em ti eu tenho prazer. Quantas pessoas Jesus havia curado até esse momento? 0. Quantas pessoas Jesus tinha libertado do cativeiro, da opressão do maligno? 0.
Quantas pessoas Jesus já tinha transformado a história, anunciado ali que Deus haveria de salvar eles pela morte na cruz? Zero. Nenhuma. Nada. E antes mesmo de tudo aquilo que aconteceu na história de Jesus, e que eu e você sabemos, e Jesus ali foi se batizar, e o próprio Deus diz: Tu és o meu filho amado. O que Jesus fazia antes desse momento ali, onde o extraordinário começou a acontecer? Jesus tinha uma vida simples, Jesus tinha uma vida normal, ele era um carpinteiro, cumpria ali aquilo que ele tinha que ser como filho, trazia o mantimento, ia no mercadinho, pegava um peixe com os amigos, comprava aquilo que tinha que fazer para manter a casa. Antes mesmo de todo o extraordinário que eu e você sabemos de Jesus, ele já era filho de Deus, na simplicidade. Naquilo que é simples para mim e para você. A simplicidade leva assim ao extraordinário, porque é isso que a palavra de Deus diz, é isso que ela anuncia, só que nós somos incomodados pela simplicidade. A gente é incomodado com a simplicidade, porque a gente quer ver o extraordinário, a gente quer ver a terra tremer, a gente quer ver o raio cair, a gente quer ver alguma coisa acontecer. A gente fica incomodado de comer todo dia o arroz com feijão e um ovo, ou zoião. Porque a gente quer que algo sobrenatural aconteça comigo e com você. A gente quer ver alguma coisa extraordinária. Mas a Bíblia nos mostra que é na simplicidade que eu e você somos escolhidos a fazer todos os dias. A palavra de Deus anuncia: se nós não somos fiéis no pouco, como seremos fiéis no muito? A Bíblia quer dizer o quê? Nós precisamos ser fiéis o tempo todo, independente da situação. Nós precisamos acreditar em Deus, independente se estamos enfrentando um Golias ou se estamos enfrentando um gambá. Porque eu já vi homem não morrer num ataque de tubarão, mas eu já vi homem morrendo de infecção porque pisou num prego, não foi tomar injeção e morreu de tétano. Não adianta dizermos que quando o extraordinário acontecer, nós vamos vencer, vai dar tudo certo, se quando nada está acontecendo, a gente não é fiel. Quando não tem nada acontecendo, a gente não está orando. Quando não tem nada acontecendo, nós não estamos orando e conversando com aquele que é o nosso Pai. Uma certa vez eu li um livro, e minha mãe já contou diversas vezes a história de, acho que é Kathleen Kuhlman. E eles chegaram para ela, ela foi uma pessoa que Deus tomava com grande poder e graça, e curas e maravilhas, e milhões ali acreditavam em Deus. E aí a jornalista ali, toda empolgada e comovida, fez uma grande pergunta para ela: o que você faz de diferente para Deus te usar tanto? Qual que é o segredo? Querendo ali, as 21 chaves do sucesso. Já perguntou para ela: quais são as 30 chaves da graça tomar conta da sua vida? Sei lá, um negócio assim. Como se tornar um homem poderoso na graça de Deus, aquelas chavão de conquista, de venda de livro. E perguntaram para ela qual que é o segredo. E ela pegou: eu levanto de manhã, faço a minha oração, peço para que Deus me use, faço ali um jejum, oro ao Senhor, peço para que Ele me use e salve os perdidos. Ponto final. Eu imagino a cara daquele jornalista frustrado, porque queria, os 20 passos para ele construir um livro ali, já vender, virar um best-seller e conquistar os Estados Unidos com dinheiro no bolso dele. E ela responde: eu levanto de manhã, oro ao Senhor, peço que Ele me use para salvar os perdidos.
E a Bíblia nos conta, a Bíblia não, né? O livro nos conta, os historiadores nos dizem que essa mulher, uma certa vez, chegou num prédio, e a hora que ela entrou no prédio, as pessoas começaram a chorar e se arrepender. Começaram a olhar para ela e perguntar: o que você tem de diferente? O que você fez para que você se tornasse esse negócio da graça e do poder de Deus? E ela responde: eu levanto de manhã, oro ao Senhor e peço para que Ele me use para salvar os perdidos. A Bíblia diz que onde ela entrava, ela pisava numa loja, as pessoas começavam a chorar, não entender o que estava acontecendo. A Bíblia diz, os historiadores dizem, e num livro que tem da história dela, diz que uma certa vez ela estava num hotel, lá no quartinho dela, e começou de manhã, e ela começou a orar ao Senhor, igual ela tinha dito que faz. E não sabe o que aconteceu, mas todo mundo no prédio começou a ter alguma experiência com Deus, e Deus falar com eles, e Deus moveu o coração deles, e eles começaram a se arrepender dos seus pecados, a aceitar Jesus, e eles estavam: mas o que está acontecendo? Porque a hora que eu saio aqui desse hotel, eu fico normal, não sinto nada, mas a hora que eu entro aqui dentro, eu sinto uma presença, algo diferente. A simplicidade leva ao extraordinário. Jesus foi escolhido como Filho de Deus antes mesmo dele morrer uma morte de cruz por você. Antes mesmo de ele fazer qualquer coisa sobrenatural na sua e na sua vida, ele já era Filho de Deus antes mesmo dele fazer qualquer coisa. E quantas vezes eu e você queremos que o extraordinário de Deus aconteça na nossa vida, mas nós não estamos fazendo nem aquilo que é simples. E eu não estou falando de vir na igreja, não estou falando de você ofertar e dar o dízimo, eu estou falando de você se relacionar com o seu Pai, com Deus. De você levantar de manhã e falar: Deus, obrigado, porque eu tenho mais um dia de vida. De você chegar no seu emprego e falar: Deus, obrigado, porque eu tenho um patrão, porque eu podia estar desempregado. Obrigado, porque eu tenho esse serviço com esse cara que é uma bênção, mas eu tenho um serviço para fazer. Obrigado, porque o Senhor está comigo a todo instante. É se lembrar que independente de quem nós somos, independente do pecado que cometemos, independente de que aquilo que nós fizemos da nossa história, daquilo que decidimos, das escolhas que fizemos, Deus decidiu estar conosco todos os dias. Queremos tanto viver o extraordinário e o poder e a glória, mas nos esquecemos que aquilo que nos leva a viver o extraordinário é aquilo que decidimos fazer todos os dias. Queremos sim ser movidos por Deus, queremos sim ouvir a mensagem de Deus, queremos sim receber uma mensagem de alguém, liga para você e fala: eis que vos digo, faça isso e aquilo, se corrige, se conserta, muda a sua vida, eis que vejo uma porta aberta na sua frente, é maravilhoso. É tremendo. Mas não pode acontecer 24 horas no dia. Já imaginou você o dia todo atendendo o telefone com profecia? Não, eis que vos digo, vira para a direita. Aí você, eis que vos digo, vira à esquerda. Eis que vos digo, dá uma baixada. Eis que vejo o Senhor lhe movendo, vá ao banheiro porque algo vai acontecer. Despertador, eis que vos digo, levante porque tem que trabalhar. Não dá para acontecer assim, não vai acontecer dessa maneira. Mas é na simplicidade que nós decidimos quem nós seremos. É na simplicidade que você decide como você vai criar o seu filho.
Porque mais do que um grande presente, é você estar presente em casa com Ele. Mais do que uma viagem para Cancún para as esposas, é você eu te dizer, eu te amo todos os dias. Não estou falando que você não precisa viajar, porque você pode dizer eu te amo lá em Cancún também. Oh, glória! Mas como eu já preguei aqui para vocês, né, e falei, se você pegar hoje, amanhã à tarde, 3:30 da tarde, você ligar para sua esposa e falar, amor, eu te amo, será que ela vai se assustar? Quais têm sido as decisões que você tem tomado na simplicidade da sua vida? Quais são as escolhas que você tem tomado na simplicidade do seu dia? As escolhas simples levam a viver momentos extraordinários. Seja com Deus, seja com a sua família, seja com seus filhos, seja no seu emprego, seja no meio da direção, com o carro, na bicicleta, aonde você estiver. Eu me lembro assim, quando eu estava fazendo faculdade, eu orava para Deus, Deus, fala comigo, não importa o momento. E eu lembro que quando eu estava saindo, morrendo de fome, um dia que eu não tinha tomado café da manhã da faculdade, peguei de bicicletinha, subindo ali a JK, no meio da JK, Deus falou comigo, eu, pô Deus, podia ser depois, né? Agora eu estou meio ocupado aqui no trânsito, o cara buzinando, tem que prestar atenção. Aí peguei minha bicicletinha e falei assim, não, né, Deus está falando, estacionei ele no canto, dei uma escorada na parede, não, pode falar, Deus, é isso aí, vamos lá. Nas escolhas simples, nós caminhamos e fazemos o trajeto para aquilo de extraordinário que Deus vai fazer na sua vida. Sejamos persistentes e consistentes no simples, que no mais Deus irá fazer por nós. Se coloque de pé nessa manhã. Colossenses capítulo 3, verso 23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor. Como têm sido as escolhas e decisões suas da sua vida na simplicidade? Pense um pouco sobre isso. Como têm sido as suas escolhas no seu levantar, no seu tomar o café da manhã, no seu agradecer pelo almoço, pela janta, pelo agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem movido na sua história, pela saúde que está na sua casa, pela provisão que Deus tem enviado, tanto de alimentação, de saúde, de força física, de força mental, de espírito. Como têm sido as suas decisões na simplicidade daquilo que tem acontecido na sua vida hoje? Como você tem construído a sua história com Deus? Feche seus olhos por um momento. Pensa um pouco daquilo que você decidiu e escolheu essa semana. Como você tem decidido escrever a sua história na sua casa, no seu emprego, no trânsito, a hora que você vai pedir um lanche, na hora que você está comprando alguma coisa para casa, na hora que você está voltando para casa do emprego, na hora que você está falando com o seu chefe, falando com o seu amigo ali de trabalho. Quais têm sido as escolhas que você tem feito na sua história, quando você está indo jantar com a sua esposa, jantar com seus filhos, comprar um lanche, comprar um alimento, levar eles para a escola,
Quais têm sido as suas escolhas na hora que o pneu furou, na hora que alguém te cortou, na hora que alguém falou grosso com você, na hora que alguém te desrespeitou, na hora que aí você foi humilhado? Qual tem sido as escolhas que você tem tomado no seu dia a dia? A palavra mostra que Noé foi escolhido por Deus, pelas decisões que ele tomou antes mesmo do extraordinário. Davi havia se tornado o homem segundo o coração de Deus. Enquanto ele era menino, não tinha unção sobre a cabeça dele, nada tinha acontecido na sua história. Ele era um menino de 13 a 14 anos que estava lá dentro de casa, sendo um menino. Jesus era filho de Deus, antes mesmo de fazer qualquer milagre, de fazer qualquer coisa no ministério. Qual tem sido as escolhas que você tem tomado na simplicidade do dia a dia? Confia no Senhor, porque o extraordinário, Ele é quem faz na sua vida. É Deus que fez os milagres na vida de Davi, livrando ele do inimigo, livrando ele das setas do diabo, cuidando da vida dele, guardando da vida dele, fazendo ele vencer contra Golias, fazendo ele não morrer na mão de Saul, fazendo ele ir viver no meio dos inimigos, mas os inimigos não podendo tocar a vida dele. O extraordinário Deus faz por você, mas o simples você tem que escolher fazer. Você tem que decidir fazer todos os dias. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor, como nosso Pai, quer nos ensinar nesta manhã que para alcançarmos o extraordinário, para que possamos ver o milagre acontecer na minha e na sua vida, para que possamos ver a transformação da água e do vinho, para que possamos ver a transformação do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, para ver a nossa empresa prosperar, para ver a nossa casa ter a provisão, para ver as coisas acontecerem de maneira extraordinária, é necessário que escolhamos fazer o simples todos os dias. E muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor está aqui como um Pai nos lembrando que é necessário escolhermos fazer o simples, é necessário escolhermos agradecer ao Senhor, sermos gratos pelaquilo que está acontecendo, pelaquilo que não está acontecendo, e é escolhermos fazer a sua vontade, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque nessa manhã o Senhor quer nos lembrar a voltar à nossa essência. Quando éramos gratos por ter o arroz, o feijão e talvez o ovo, quando éramos gratos por receber aquele salário mínimo e saber que o Senhor irá prover na nossa casa, sermos gratos ao Senhor por termos saúde na nossa casa, saúde na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, amigos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor nos lembra que é necessário voltarmos à simplicidade, para sermos gratos ao Senhor, porque Ele está conosco todos os dias. Senhor Deus, muito obrigado, e eu venho pedir, Espírito Santo, que essa mensagem venha ficar na vida dos meus irmãos, que eles possam não somente ouvir aqui hoje e mudarem a sua história, somente aqui dentro, mas que as atitudes deles daqui para fora começam a ser diferentes, porque eles decidiram fazer diferente. Sem que algo extraordinário aqui aconteça, sem revelação, mas que através de uma decisão hoje, eles possam trilhar uma estrada diferente, a partir de hoje. Que quando eles entrarem naquela empresa, quando eles entrarem no emprego deles, eles possam escolher fazer diferente, porque eles sabem para quem eles estão fazendo.
tudo o que fizerem, façam como ao Senhor, como ao nosso Deus. E é isso que eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Antes de nós louvarmos ao Senhor com mais uma música, eu gostaria de lembrar você que não há diferença nenhuma entre eu e um ímpio trocar uma lâmpada, trocar uma resistência de chuveiro, dirigir um carro, fazer as atividades do dia a dia. Mas quando eu sei para quem eu estou fazendo, quando eu sei para quem eu estou servindo, a palavra de Deus diz: façam como ao Senhor. Não há diferença, porque o resultado é o mesmo. Trocar uma lâmpada é só trocar a lâmpada, porque ela queimou. Mas quando uma pessoa sabe a quem ela está fazendo, existe um novo mundo surgindo, porque aí Deus pode fazer o extraordinário. Eu lembro quando eu estava em Curitiba e a gente servia lá na praça os mendigos e as prostitutas e a galera, e eles falavam: vocês vêm várias vezes no dia servir comida, servir um abraço, um cobertor, uma coberta, mas o que vocês têm diferente? A pessoa olhou para mim e falou: o que você está fazendo diferente? É a mesma coisa do outro que está me entregando a coberta do outro é até melhor, mas você tem algo diferente. Quando nós decidimos fazer ao Senhor, não às pessoas, não há nada que está ao nosso redor, você decide abrir o extraordinário na sua vida e na vida de quem você está tocando. Não porque você é melhor, mas é porque Deus pode fazer através de você, e o extraordinário acontecer na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Decida fazer o simples, e Deus irá fazer o extraordinário na sua vida. Vamos